Olá, ouvintes da Rádio Beta, aqui é Cíntia Bá. Estou dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. E hoje eu vou falar sobre os benefícios da alimentação para a saúde e vida espiritual. Agradeço a minha fonte de pesquisa, que é o professor Laércio Fonseca, com sua apostila Medicina Oriental. No programa de hoje vou falar apenas sobre alimentação, porque o tempo é curto para falar sobre medicina oriental como um todo. Mas em outra oportunidade falarei mais sobre medicina oriental. Tudo que você coloca para dentro do seu organismo irá se transformar dentro de você. Somente iremos corrigir muitas doenças e muitos problemas mudando a alimentação das pessoas. Essa atitude será a solução de muitos males. Nós temos 3 tipos de alimentos que iremos classificar de acordo com o tipo de energia que carregam consigo. Todo alimento carrega consigo um tipo de energia vital, denominada energia Qi. Esses alimentos podem ter um Qi muito ruim, pois não são todos os tipos de Qi que são bons para o ser humano. Sendo assim, podemos classificar os alimentos em 3 classes de acordo com o seu Qi. Primeiro, aqueles que podem ter um Qi muito bom de alta vibração. Segundo, outros que não têm Qi nenhum, ou seja, o seu Qi é 0. Temos aquele alimento com um Qi de baixa vibração energética, os ruins para o consumo humano. Se analisarmos as folhas das plantas e observarmos suas auras energéticas, iremos perceber que elas possuem uma aura brilhante. Elas irradiam uma luz invisível aos olhos comuns, proveniente de sua energia vital. E a coloração dessa aura determina o tipo de energia Qi característica. Precisamos desse Qi para se alimentar, porque o ser humano não precisa somente de matéria orgânica e proteínas. É muito importante a energia que vem junto com os alimentos. Igualmente aos remédios homeopáticos. Quando se toma um desses, o que se ingere na verdade é água. O remédio homeopático não tem nada mais além de água, quimicamente falando. Mas o importante é que esse remédio carrega uma energia, e essa energia é que vai atuar no organismo. E o alimento também carrega uma energia que vai atuar em você. E quando essa energia penetra no seu organismo, dependendo do tipo de energia, ela pode fazer mal ou pode fazer bem. Outro aspecto importante na estrutura de alguns alimentos é o de não possuírem a energia Qi, ou seja, aqueles alimentos que o Qi é igual a 0. No supermercado, todos aqueles enlatados, todas aquelas bolachas, enfim, alimentos industrializados que ficam estocados por algum tempo carregam vários problemas. O primeiro deles é não possuir nenhuma energia vital. Seu Qi é igual a 0. Toda energia vai embora no processo de industrialização e só resta a parte física do alimento. O segundo aspecto problemático desses alimentos está em sua conservação. Para se manterem conservados por muito tempo nas prateleiras, eles são envolvidos com uma série de produtos químicos. Nos produtos industrializados, notamos em suas embalagens uma série de letrinhas extremamente minúsculas que ninguém entende seu significado. Se fosse coisa boa, todo produtor desses alimentos iria estampar com letras garrafais nos rótulos. Mas como sabe que são produtos cancerígenos e causadores de muitos outros males, procuram mascarar ou esconder da melhor forma possível de todos. Podem ler os rótulos e verão o que estou afirmando. Tem corante, acidulante, conservante, umectante,
tudo e deve ser ante nossa saúde também e ante a vida. A maior parte dos enlatados pode estar contaminado com o chumbo que envolve essas latas. Precisamos do alimento do jeito que ele vem da natureza e não precisamos mexer em nada. Nós estamos em um país que possui milhares de frutas naturais. A quantidade de suco natural que pode ser feito é um absurdo, mas a maioria das pessoas pegou o hábito de chegar na lanchonete e pedir um refrigerante artificial de uma marca famosa e ainda por cima light, achando que está fazendo o máximo para a sua saúde. Todos os refrigerantes artificiais contêm uma grande quantidade de produtos químicos prejudiciais à saúde: corante, acidulante, conservante, flavorizante, umectante, tudo artificial, e ninguém tem coragem de expor isso para a massa. Ou seja, as grandes mídias não expõem para a população que esses produtos químicos nos alimentos e bebidas fazem muito mal para a saúde da população. Além de ter energia Q zero, tem todas essas químicas, nada tem a ver com alimento. O indivíduo, 10 anos depois, começa a ter úlcera, câncer no intestino. E quem é que vai provar que não foi aquele famoso refrigerante que provocou tal doença? Que foi aquilo que ele comeu que o detonou? Está provado que a indústria de alimentos enlatados surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, quando o número de pessoas com câncer triplicou no planeta. Na China, onde não usavam este tipo de coisa, praticamente não existe câncer de útero ou câncer de mama. Existe uma série de coisas na industrialização que contribui para o adiantamento das mortes na nossa civilização. As pessoas estão longe do natural, longe da natureza, longe de sua ordem cósmica. Hoje é a era do micro-ondas e do congelado. O problema é que quando o alimento passa muito tempo congelado, sua energia aqui desaparece. Facilmente as pessoas pegam gripe, pois não têm de onde tirar energia para ser imunes. Um dos maiores problemas para quem mora em São Paulo é a água que as pessoas bebem. Todos já fizeram a seguinte experiência: entrar embaixo de uma cachoeira e tomar um banho, e quando saem ficam super relaxados e tranquilos. Tome um banho de mar e você dormirá tranquilo no fim do dia. E um banho de chuveiro é a mesma coisa? Entrar em uma piscina é a mesma coisa? Quem sabe como funciona um remédio homeopático? O remédio homeopático funciona da seguinte maneira: pega-se uma planta, amassa e joga na água. A planta vai diluir nessa água. Ela passa a ser diluída milhares de vezes com água. Diluem-se milhares de vezes até chegar a um ponto onde, na última diluição, teremos a certeza que quimicamente só restou mesmo a água. E é exatamente isso que se toma. Mas a planta deixou na água o seu Qi, isto é, tem uma energia da planta ali dissolvida. A água é apenas um veículo que retém energia, retém o Qi das substâncias, e quando se toma esse remédio homeopático, ele funciona, pois a energia vai atuar em um certo órgão, em um meridiano. Uma fonte de água mineral vem das montanhas. Aí vem a chuva, que tem água puríssima. Não tem nenhum elemento químico, só vapor d'água. Quando essa chuva cai nas montanhas, ela penetra no solo. Quando passa pelo solo, essa água de chuva vai sendo filtrada e vai adquirindo a energia da terra, que é chamada de energia telúrica. Vai se misturando com sais minerais. E aí essa água sai lá embaixo numa bica puríssima. O Qi dessa água é um Qi puro, maravilhoso. Só tomando essa água você cura vários problemas de estômago. Agora vou mostrar a água das cidades grandes,
a água de São Paulo que as pessoas consomem. Quem já viu o rio Tietê? Pois é aquela água que você bebe. Essa água passou por dentro do seu organismo e ficou toda poluída com energia ruim. E você vai ao banheiro e urina. Porém, não é só isso, mas também pessoas nervosas, tensas, irritadas, que são energias que acompanham a urina e as fezes humanas. E toda essa combinação cai no rio Tietê. Então, os responsáveis pelo tratamento de água e esgoto colocam uma bomba em um determinado trecho do rio e começam a tirar aquela água. Além da poluição doméstica e industrial, o rio também tem uma poluição energética, o que é pior. Essa água tem um QI e quando chega ao tratamento de água, ela passa apenas por um processo de filtração e sai novamente uma água limpa. Porém, não deixa de ser igual a um remédio homeopático que está com 100% do QI ruim, ou seja, está com a ira, a irritação, a doença do paulistano que bebe aquela água. O que acham que essa água vai fazer dentro de vocês? Dá para perceber que essa energia ruim não sai de São Paulo, ela fica circulando. Então, essas questões ninguém discute. Como realmente purificar a água? Para melhorar a saúde, é melhor não beber água da torneira. Tentem buscar um poço artesiano ou comprar galões de água mineral que são confiáveis. E, caso possível, faça comida com água dessa natureza. Por isso que um banho de cachoeira é 1000 vezes melhor que um banho de chuveiro. O Qi é classificado em termos de frequência. Tem Qi de frequência baixa e Qi de frequência alta. E para o ser humano não serve energia de frequência baixa. Nós precisamos nos alimentar de frequências altas. Estados doentios estão muito associados a um Qi de frequência baixa. Se você tiver um Qi de nível mais alto, dificilmente irá ficar doente. Nós vivemos em uma sociedade que tudo de bom foi destruído. A água que a gente bebe foi destruída. O alimento que a gente come foi destruído. Até alimentos de origem vegetal têm problemas de transgênicos, agrotóxicos, tem problemas de uma série de coisas. E por falar em alimentos transgênicos, eu já até falei um pouco sobre isso em um dos meus programas e vou falar novamente, porque o assunto hoje é sobre alimentação. Para quem não sabe, as sementes de alguns cereais foram modificadas para evitar as pragas. Os alimentos feitos com o trigo, como pães e bolachas, são transgênicos. O trigo transgênico possui uma quantidade de glúten bem maior que o trigo natural. Este tipo de alimento é a grande causa de doenças no aparelho digestivo e também da obesidade. O número de pessoas com a doença celíaca, que é uma doença causada pela intolerância ao glúten, aumentou consideravelmente. E existem também muitas pessoas que não desenvolveram a doença celíaca, mas ficaram intolerantes ao glúten devido à quantidade exagerada de glúten no organismo, por causa das sementes modificadas do trigo. Alguns alimentos com milho, cevada e centeio também são transgênicos. A aveia não possui glúten, porém toda aveia industrializada é processada no mesmo local que o trigo e os outros cereais e, portanto, acaba ficando contaminada com a presença do glúten. É por isso que quando compramos aveia no supermercado, na embalagem consta que ela contém glúten. Para encontrar aveia sem glúten só em lojas que vendem alimentos orgânicos ou em algumas lojas na zona cerealista e com o preço bem mais alto. Então, essa onda de alimentos sem glúten, as pessoas estão procurando mais alimentação sem glúten, não por causa de modismo, mas pela necessidade mesmo. São pessoas que se informam mais pela internet
e buscam receitas, né? Tem muita gente que só come pão feito em casa hoje em dia. Compra farinha de arroz, polvilho doce para fazer pão. Então agora eu vou falar sobre o vegetarianismo. Primeiro vou falar sobre o vegetariano ovo-lácteo ou ovo-lácteo vegetariano, que é o vegetariano que não come carne de nenhum tipo de animal, mas ele se alimenta de ovos, leites e derivados do leite. Portanto, esses são os únicos alimentos de origem animal que o vegetariano ovo-lácteo se alimenta. Consumir leite é consumir um alimento, pois a natureza o produziu como alimento. É diferente de matar e comer a carne do animal. A pasteurização do leite foi um mal necessário para a industrialização, porque os empregados das fazendas de leite eles não tinham higiene. Mas o leite mesmo saudável é aquele leite direto da vaca, o leite orgânico, que é tirado diretamente da vaca. Porém, esse leite de saquinho é o menos prejudicial. Esse leite cheio de conservantes, de caixinha, é muito prejudicial à saúde. E ele não faz bem para os ossos, pelo contrário, ele faz mal para os ossos. As pessoas têm problemas ósseos quando tomam durante anos esse leite. Ele causa osteoporose. Você pensa que o organismo consegue absorver o cálcio desse leite? Não consegue, porque o processo de pasteurização já matou as enzimas, né, que são responsáveis para a absorção do cálcio no organismo. Então, esse assunto sobre o leite industrializado eu tirei da internet, do relato de alguns médicos. Um deles é o Dr. Lair Ribeiro e tem um outro médico que é chamado Dr. Alexandre Feldman, além de muitos outros. A grande mídia, a mídia aberta, não fala sobre isso por causa das indústrias do leite. O ovo, em grande parte, também é um alimento natural. Ele é o óvulo fecundado que cria uma casca e o feto vai se alimentar de todo esse material. O ovo é um alimento que a natureza criou para a alimentação do feto que está sendo gerado dentro da casca. Agora eu vou falar sobre o que leva as pessoas a optarem por uma dieta vegetariana ou vegana. Não quero impor de maneira nenhuma que as pessoas sejam vegetarianas ou veganas. Eu apenas quero mostrar que esse estilo de alimentação faz parte da medicina oriental e que, principalmente depois da industrialização dos alimentos, se tornou um grande estilo de vida que contribui com grandes resultados para preservar a saúde do ser humano e também para quem quer elevar a sua vibração energética e evoluir espiritualmente. E também, é lógico, contribui para que muitos animais, milhares de animais, deixem de ser sacrificados. Os alimentos que possuem um Qi excelente, muito bom, que podemos nos alimentar com segurança e que são indicados por todos os mestres do Oriente, são os alimentos de origem vegetal. Se fizermos uma análise biológica intestinal do ser humano, dentição, aparelho digestivo, enfim, está provado que somos um animal tipicamente vegetariano. Há diferença muito grande existente entre o sistema digestivo dos animais vegetarianos e dos animais carnívoros por natureza. A extensão do intestino dos animais carnívoros, as presas, a boca e o maxilar grandes para cortar, rasgar o alimento. Uma das características mais importantes é a de possuir o intestino delgado muito curto. Já os animais vegetarianos têm um intestino muito longo, 3 vezes mais longos em contrapartida com os animais carnívoros. Quando um animal carnívoro alimenta-se, essa carne demora 12 horas no máximo para entrar e sair. Já em um ser humano normal,
demora no mínimo 48 horas para esse trânsito completo, e isso quando ele não está com prisão de ventre. É comum as pessoas ficarem 3 ou 4 dias sem ir ao banheiro. A diferença entre nós e os animais carnívoros se apresenta quando você se alimenta especificamente de carne, então verá o mal que ela traz. As carnes apodrecem muito rápido em seu intestino. Faça uma pesquisa, pegue uma fruta e um pedaço de carne e veja qual deles irá apodrecer e se deteriorar mais rápido. Os animais evacuam rapidamente, mas o que acontece com essa carne em estado de putrefação no intestino do ser humano? O processo para deixar de comer carne pode ser feito aos poucos. A pessoa pode começar cortando a carne vermelha e os embutidos, pois elas são as que prejudicam mais o processo digestivo. E depois ir eliminando as outras carnes, como por exemplo, parar de comer carne de porco, de aves, crustáceos como camarão, frutos do mar e deixar o peixe por último. Eu parei de comer carne já há algum tempo, mas ainda muito de vez em quando como peixe, pois quando alguém me oferece um peixe já preparado, seja assado ou frito, eu ainda não consigo resistir, mas consigo ficar meses sem comer peixe, mantendo uma dieta ovo-lácteo vegetariana, ou seja, os alimentos de origem animal que eu como são ovos, leite e derivados do leite, como os queijos, manteiga e creme de leite. O problema das carnes no intestino humano é apenas uma das questões. Outro detalhe muito importante é que as carnes carregam um qi de vibração muito baixa e ruim. Essa carne tem uma aura, e essa aura é de morte e de extrema violência. Quando se mata um animal, ele sofre muito, e é idêntico a matar um ser humano. É o mesmo sofrimento que se impõe ao ser humano quando algo ou alguém o fere ou o mata. Ele vai sentir um ódio, uma raiva, e o animal no abatedouro sempre percebe que vai morrer e entra em desespero. E esse imenso sofrimento causado terá um grande preço a ser pago pela humanidade. Neste ato de matar e proporcionar a dor, tirar a vida daquele ser que está aí para viver e existir, há uma energia espiritual e vibracional que o envolve. E esta energia é muito ruim. Agora, o que acontece com essa energia quando é ingerida? O campo áurico humano sofre uma tremenda perturbação quando se ingere este alimento. Esta energia associada aos alimentos começa a passar para o seu campo vibratório. Sua aura fica impregnada com essa energia, pois o corpo está se alimentando dessa energia aqui de baixa vibração. E esse Qi vai até o nível dos chakras. Quando isso acontece, essa energia vai gerar no ser humano uma aura vermelha escura e um pouco acinzentada. Quem é vidente ou paranormal vê essas auras claramente e verifica que ela não é vibrante. Assim dá para perceber que a pessoa é carnívora. O indivíduo muito carnívoro vai ter seu emocional diretamente afetado. Um ser assim vai ter emoções muito rudes. Isso significa que ora ele está alegre, dando risadas, e após alguns minutos fica de mau humor, nervoso, com uma emoção agressiva. Para o espiritualista que quer elevar a vibração energética de seus chakras, que quer elevar a vibração aos chakras superiores, para abrir centros de percepção espiritual, é impossível, pois há uma vibração muito densa. As emoções associadas a essa alimentação também serão muito densas. A alimentação é sabedoria. Pode-se comer quase de tudo, desde que sejamos conscientes do que realmente é alimento. Para se alimentar bem, comece com esse princípio. Passe a comer 1/3 de tudo que você come. Qualquer pessoa pode fazer isso e mesmo assim vai estar super alimentado.
Perceberemos que quando se come pouco, passaremos a nos sentir muito bem. Por enquanto, eu só falei da carne sobre seu aspecto energético, mas se olharem essas carnes por um outro aspecto, veremos muita coisa ruim também. Para se produzir um boi, por exemplo, tem que encher o animal de anabolizantes, antibióticos, de vários produtos, pois é preciso engordá-lo no menor espaço de tempo possível. Nos anos 70, nos Estados Unidos, começou a aparecer um problema muito sério. As meninas começavam a ter puberdade precoce e aos 9 anos de idade já menstruavam. O governo americano começou a se preocupar e o Conselho de Medicina teve que procurar a causa disso. Com um pouco de pesquisa, logo encontraram o foco principal do problema. Ele estava no ovo e na carne de frango consumidos em larga escala no país. Os produtores utilizavam doses excessivas de hormônio na galinha para que ela aumentasse a produção de ovos. E esse hormônio passava para os ovos e para as carnes do frango. Essas meninas se alimentavam dessas carnes e desses ovos contaminados, e esses hormônios passavam para elas e, como resultado, começavam a ter puberdade precoce. Sem contar muitos dos produtos químicos, como anabolizante e outros que são dados para os animais engordarem, para o ser humano possuem um efeito cancerígeno. Existe um outro aspecto nas carnes de açougue que são consumidas por todos. Pensamos que ela é fresca, mas tudo isso é bobagem. Não é fresca coisa nenhuma. Existe uma política dos governos de manter estoques reguladores para serem usados estrategicamente nos períodos de entre-safras. Todos os frigoríficos funcionam da mesma maneira para manter seu estoque na entre-safra, no inverno. No verão, em que os animais estão gordos, são feitos os abates e milhões de animais são sacrificados. Essas carnes são armazenadas em câmaras frias e ali permanecem estocadas por 6 meses no mínimo. Eles vão desovando esse estoque de acordo com a demanda do mercado. E quando essa carne chega ao açougue, é uma carne branca, que nem um defunto mesmo. Dessa cor ninguém compraria, pois achariam que ela está deteriorada. Para maquiar esse aspecto cadavérico das carnes, eles colocam um sal chamado nitrito de potássio, que é um tipo de sal que, quando misturado com as hemácias do sangue, transforma-se em um corante vermelho, muito vermelho. Quando olhamos aquela carne pingando sangue vermelho, não se iludam, aquilo é nitrito. E quanto mais vermelha a carne, mais nitrito ela tem. E às vezes a carne meio sem cor é a carne que tem menos produto químico. Esse corante é super cancerígeno. Quando o gado é vacinado contra a febre aftosa, por lei, o produtor deve desprezar o leite desse animal durante no mínimo 1 mês. Durante esse período, o gado não pode ser abatido. E vocês acham que algum produtor segue essa lei, estando ele precisando de dinheiro? Então é isso, pessoal. Então o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço. Tchau, tchau.